Bom dia a todos vocês, Shavua Tov. Estamos num dia, numa data especial, Gimel Tammuz, dia 3 de Tammuz, um dia sagrado, Yortzeit do Rebbe, dia do falecimento do grande líder espiritual da nossa geração, o Rebbe de Lubavitch, há 27 anos atrás. E conforme explicado nos livros místicos, a cada ano, quando chega a data do Yortzeit, o aniversário de falecimento, principalmente de um tzadik, há uma elevação maior da sua alma, e se tratando de um líder espiritual, então no caso, mais ainda quando se trata do líder espiritual da geração, então explicam também os cabalistas, os mestres místicos, que essa data propicia uma chance, uma oportunidade única de elevação para toda a geração, para as almas de todos os presentes, as almas encarnadas, incorporadas de todos nós, uma vez que a alma do tzadik, a alma do líder da geração, tem uma grande elevação no dia de hoje, então isso, por assim dizer, alavanca, isso possibilita que todos nós que estamos, ao estarmos ligados ao tzadik, também possamos fazer um upgrade, possamos também nos elevar, possamos também renovar nossas forças espirituais, o nosso potencial, se tornando pessoas melhores, etc. E esse é um dia extremamente elevado, extremamente sagrado. Então, eu queria, em primeiro lugar, iniciar dizendo que nós estamos aqui num encontro informal, um encontro racídico chamado Farbrengen, ou seja, nós não temos aqui um script, nós não temos aqui um texto, isso não é uma aula, isso não é uma palestra, isso é uma reunião racídica, um encontro racídico, e ele também flui de forma espontânea. Então nós vamos compartilhar nesse dia especial ideias relacionadas com a figura do Rebbe, com a sua atuação, o seu legado para todos nós, não é? E eu queria iniciar isso, acho que nada melhor do que iniciar mencionando instruções do próprio Rebbe de como nós devemos nos conduzir no Yortzeit do líder espiritual da geração, no Yortzeit de um grande tzadik próximo de nós, o mentor espiritual nosso, o mestre espiritual da geração. E aqui nós temos numa carta que o nosso Rebbe escreveu em janeiro de 1951, alguns dias, 10 dias antes dele assumir oficialmente a liderança do movimento Chabad, substituindo seu sogro, que havia falecido no ano passado. Então nós já tivemos oportunidade, inclusive nesse ano, alguns meses atrás, na data de Yud Shvat, que é a data do Yortzeit do sogro do nosso Rebbe, o seu antecessor. Nós, na época, comentamos como o Rebbe estava hesitante, relutante em aceitar a condução do movimento, a liderança do movimento hacídico, e nós vimos que depois o trabalho do Rebbe se expandiu de tal forma, o Rebbe assumiu uma missão não só de liderar o grupo hacídico do Chabad, Lubavitch, não é? Que era um pequeno grupo lá no Brooklyn, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, etc. Mas o Rebbe acabou assumindo também a direção espiritual de todo o povo de Israel, literalmente, em todas as partes do mundo, e não só do povo de Israel, mas também procurando difundir a mensagem da Torá, mensagem do bem, etc., para toda a humanidade, para todos os Bnei Noach, para todos filhos de Noé, enfim, para o mundo todo. Então, 10 dias antes do primeiro Yortzeit, era o primeiro Yortzeit do seu sogro, do Rebbe anterior, o Rebbe escreveu uma carta dirigida a todos os Hassidim que haviam perguntado a ele, perguntavam como
proceder, o que devemos fazer, como aproveitar, preencher bem o dia do Yortzeit, o dia do falecimento do Tzadik. Então, eu não vou ler toda a carta aqui, mas apenas mencionando, já que todo mundo se encontra nessa data, né, ainda tem a oportunidade de aproveitar esse dia e ao máximo. Então, como nós dissemos, nada melhor do que aproveitar seguindo as instruções do próprio Rebbe sobre isso. Aqui o Rebbe se refere ao Yortzeit do seu sogro, mas isso se aplica também a nós em relação a ele. Então, existe o costume tradicional judaico de acender uma vela de 24 horas, uma vela que permaneça ardendo a sua chama o dia todo. Então, todo mundo que quiser fazer isso na sua casa pode acender uma vela, pode ser uma lamparina com azeite ou uma vela, enfim. Além disso, o Rebbe sugeriu também que se estudasse parte do discurso racídico final deixado pelo seu sogro, pelo Rebbe anterior, e nós, Hassidim, estudamos, Hassidim do sétimo Rebbe, do nosso Rebbe, estudamos o Ma'amar, o discurso racídico que ele deixou, que era o último discurso racídico editado pelo Rebbe, que é aquele Ma'amar, o discurso racídico Ve'ata Tetzaveh. O ano passado nós fizemos uma série de aulas de estudos sobre esse discurso racídico. Isso se encontra no YouTube, isso se encontra disponível. Nós, inclusive, demos links nos últimos dias para todos aqueles que quisessem recapitular ou estudar pela primeira vez. Então, aqui também fica a sugestão, quem quiser durante o dia pode pegar um trecho desse estudo, desse Ma'amar, desse discurso racídico, que inclusive o Rebbe não só é o último discurso racídico que ele próprio editou, mas também que ele fez questão de distribuir com as suas próprias mãos fascículos desse discurso racídico para milhares de discípulos que se encontravam na sinagoga naquela ocasião. Então, tradicionalmente, Hassidim veem esse discurso racídico como um testamento espiritual que incorpora o legado do Rebbe com mensagens especiais e perenes para todos nós. Então, fica aqui a sugestão, baseado nos ensinamentos, nas instruções do Rebbe, para todos aqueles que quiserem aderir a isso e também estudar um trecho desse Ma'amar, desse discurso racídico no dia de hoje. O Rebbe também diz que costume no dia de hoje dar tzedakah, fazer uma tzedakah especial. Nós procuramos doar uma quantia de tzedakah, em geral dirigindo isso a alguma causa ligada com aquilo relacionado com o Rebbe, ou instituições que perpetuam os valores transmitidos pelo Rebbe, que prosseguem com a sua missão. Então, o Rebbe recomenda fazer uma tzedakah, tanto na parte da manhã, ligado com a reza de Shacharit, como à tarde, uma tzedakah especial nesse dia. Sempre nessas ocasiões de Yortzeit é costumeiro fazer uma tzedakah, que isso também é uma mitzvah que tem um poder muito forte de elevação. E o Rebbe diz que essa tzedakah, inclusive, deve ser associada, um número associado a todos os membros da família. Ou seja, que a pessoa dê, levando em conta, em consideração, todos os membros da sua família, para que eles estejam inclusos nessas brachot que emanam da alma sagrada do tzadik no dia de hoje. Além disso, no dia de hoje, se costuma também escrever um pidyon nefesh, se escrever como uma carta com pedidos de brachot, de bênçãos, para si, para os familiares. E nas nossas plataformas nós colocamos disponíveis links de como enviar isso instantaneamente, enviar para o Ohel, para o túmulo do Rebbe, onde as cartas são depositadas, aquilo que chega lá em forma de e-mail ou fax, enfim, de todas as maneiras. Isso a cada par de minutos é levado e depositado no túmulo do Rebbe no próprio dia. Então, assim como se costuma, quem está pessoalmente lá, do lado do Ohel, do lado do túmulo do Rebbe, então não perde a oportunidade de rezar. Existem longas e longas filas desde os dias anteriores, mais acentuadamente desde ontem à noite até o dia de hoje.
Então, quem já esteve lá sabe, às vezes se permanece 3 horas na fila para finalmente poder entrar em torno do túmulo e apenas circundar durante 1 minuto e apenas depositar lá o papel com os pedidos de brachot, mas é um grande mérito estar próximo do túmulo do tzadik quando nós não estamos fisicamente ou geograficamente próximos. Então nós temos essa opção de escrever uma carta em qualquer língua, em qualquer idioma, não é, que seja mais fácil para cada um, e colocar os nomes de quem nós pedimos brachot, bênçãos, com todas as coisas específicas que precisamos, necessitamos. Então, de acordo com a tradição, quando se trata de Yehudim, de judeus, se escreve o nome judaico acompanhado do nome da mãe, segundo o Zohar, e quando se trata de não-judeus, assinam ou mencionam o nome acompanhado do nome do pai. E, como nós falamos, nós temos esse link que está disponível nas plataformas. Todos aqueles que quiserem escrever uma carta com pedidos de bênçãos e enviar isso, isso é algo pessoal, particular, ou seja, ninguém lê essas cartas, a não ser que sejam solicitados, mas essas cartas simplesmente são depositadas no túmulo do Rebbe no dia que elas chegam. Então, todos aqueles que quiserem fazer isso podem se utilizar desse link que nós fornecemos e assim fazê-lo no decorrer do dia de hoje. E é interessante e importante enviar isso no próprio dia de hoje, no dia do Yortzeit, porque o dia de hoje, como nós falamos, espiritualmente, misticamente, ele tem propriedades especiais, características especiais, tem um poder e um alcance muito grande, intenso, que não está presente em todos os outros dias do ano. E o Rebbe também sugere que no decorrer do dia do Yortzeit se façam itvadut, farbrengens, encontros racídicos, como nós estamos fazendo agora. E esse, inclusive, é um dos motivos, é o motivo principal, porque que nós estamos reunidos, não importando a distância, onde cada um se encontra, ou em que cidade cada um se encontra, mas o que nos une nesse momento é essa data especial, essa ligação profunda com a alma sagrada do Rebbe, com a sua mensagem, com seus ensinamentos, com suas instruções perenes, etc., que nós temos, não só acreditamos, mas temos plena convicção que são essas instruções que vão nos conduzir até muito breve, até a revelação e chegada de Mashiach com a redenção total e completa. Por isso, nós estamos reunidos aqui, como nós falamos, não para uma aula, não para uma palestra, mas de uma forma, de uma maneira informal, para uma itvadut, para um farbrengen, uma reunião racídica. Então, esse é o momento, esse é o motivo de nós estarmos reunidos dessa forma, seguindo essa instrução que o próprio Rebbe nos dá. O Rebbe também diz que durante o dia do Yortzeit, no decorrer desse dia, também é importante e interessante que cada um procure compartilhar com seus familiares sobre quem foi o Rebbe, qual a sua atuação, o que ele fez, ou qual a sua mensagem, o que ele deixa para nós, etc. Seja procurar passar isso, quem tem filhos pequenos, crianças, contar para as crianças na linguagem acessível a elas, qual é um pouco do que faz o Rebbe, o amor ao próximo intenso que o Rebbe personificou e demonstrou durante toda a sua vida, durante toda a sua atuação. E o Rebbe, nessa carta também, na instrução, ele fala para dar uma atenção especial aos jovens, dizendo a eles, explicando aos jovens o quanto o próprio Rebbe confiou nos jovens, o quanto o Rebbe investiu nos jovens, e o quanto o Rebbe tinha certeza que os jovens iriam dar continuidade a todos os valores sagrados nossos, e, portanto, o quanto o Rebbe investiu das suas energias, particularmente. O Rebbe se dedicava a todo mundo, não é? Todas as faixas etárias, de todos os tipos, de todas as classes socioeconômicas, o que forem, mas o Rebbe dava uma atenção especial aos jovens, dirigida aos jovens, e ele pede também para enfatizar isso, explicando isso para os próprios jovens. Então, isso é um pouco das instruções que o próprio Rebbe nos deixa e nos dá
de como aproveitar o dia do Yortzeit de um tzadik. E é isso que nós estamos fazendo agora, procuraremos fazer agora, e como nós falamos que isso é um Farbrengen, é um encontro racídico, então nós vamos tentar, mesmo que à distância e mesmo que... enfim, Farbrengen, tradicionalmente, nós sentamos em torno de uma mesa, da mesma mesa, e falamos inclusive L'chaim juntos, e compartilhamos e entoamos melodias. Então, aqui nós ainda estamos um pouco dependentes da parafernália eletrônica, mas, por outro lado, é isso que nos dá condições de atravessar continentes, não é? Em diferentes partes do mundo, nós nos unirmos, nos juntarmos em torno desse ideal sagrado. Então, eu queria começar, já que nós estamos no Farbrengen, também dizendo L'chaim, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. L'chaim, L'chaim, que a gente possa sentir a atuação do Rebbe presente nas nossas vidas, que a gente possa incorporar o legado que o Rebbe nos deixa, as suas mensagens, que a gente possa implementar isso na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso vai trazer para todos nós, sem dúvida alguma, muita tzlachá, muito sucesso, muita alegria para todos nós, e atrair todas as brachot de saúde, de parnassá, de naches, de satisfação familiar, pessoal, conjugal, enfim, que todas as brachot que estão disponíveis no dia de hoje a gente possa atrair e que elas se concretizem da melhor maneira. L'chaim, L'chaim. Então, o nosso tema, de certa forma, Gimel Tammuz, 3 de Tammuz, Yortzeit do Rebbe, e um pouco diferente daquilo que é nosso estilo habitual. Então, aceitando umas sugestões, eu me propus a tentar fazer um depoimento pessoal. Eu queria dar uma introdução do porquê disso. Um depoimento pessoal sobre meu encontro com o Rebbe. Eu achei importante, por mais que eu, de forma geral, não vejo importância, acho que a ênfase não deve ser na nossa figura ou na nossa individualidade, etc. E sim, o que a gente procura fazer é passar os ensinamentos dos grandes mestres, traduzir as suas palavras, e às vezes quanto menos a gente interfere, quanto menos a gente se faz presente no meio do processo, melhor. Ou seja, quanto mais a gente vai direto à fonte, então nós eventualmente somos mais fiéis ao próprio mestre, ao próprio texto. Porém, dessa vez, eu considerei o seguinte, de forma bem realista. Nós estamos 27 anos depois do falecimento do Rebbe, que é um bocado de tempo. Ou seja, nós temos uma geração seguinte no judaísmo que fisicamente não viu o Rebbe, não conheceu. Ainda bem que nós vivemos em tempos que nós temos vídeos e outros recursos, gravações e etc. Pode-se ter uma ideia. Pode-se afirmar que o Rebbe, em própria vida física nesse mundo, já era uma lenda viva. Inclusive, nós também disponibilizamos, o Rebbe também menciona um dos costumes no dia do Yortzeit, é estudar um capítulo de Tânia, do livro Tânia, e nós disponibilizamos também um capítulo especial, Carta Sagrada de número 27,
que explica, de acordo com a Kabbalah, de acordo com a mística judaica, a questão da presença e atuação contínua do tzadik nesse mundo físico e terrestre, mesmo após o seu falecimento. Isso não é uma novidade nossa, mas isso já está escrito na Kabbalah, no Zohar, há mais de 2000 anos atrás. Isso está elaborado nos escritos cabalísticos do Rabbi Tzchak Luria, do Arizal, e de forma mais detalhada e mais explicada na Hassidut e no Tanya. Isso também está disponível nos links que nós fornecemos nesses últimos dias. Mas como nós falamos, mesmo em vida física aqui, quando o Rebbe estava próximo de nós, corporeamente, o Rebbe já era uma lenda viva. Passados 27 anos, então, muito se fala do Rebbe, se lê, se explica, se ensina, etc. Porém, pode ser que a gente também incorre num risco, ou seja, que talvez para alguns que não tiveram oportunidade de vê-lo, de conhecê-lo, de interagir com ele, etc., talvez isso pareça uma realidade muito distante, muito remota. Então, é conhecido, por exemplo, que nós contamos e relatamos histórias do fundador do Hassidismo, 300 anos atrás, Rabbi Tzchak, Rabbi Israel Baal Shem Tov. Não é? Baal Shem Tov, famosas histórias, etc. Então, pessoas ouvem, escutam histórias sobre o Baal Shem Tov, mas Baal Shem Tov na cidade de Mezhibosht, lá no interior da Polônia, e etc., isso parece uma coisa tão longínqua, tão distante. Almas sagradas, pessoas elevadas, mas podem parecer distantes da nossa realidade, de nós, no século XXI, no nosso mundo, no nosso modus vivendi, na nossa vida atual. Às vezes isso pode parecer um pouco distante demais, ou será que não há muito folclore, ou será que não há exagero, ou será que... Enfim, daí surgem uma série de questionamentos. Então, em função disso, é que eu considerei algo benéfico, produtivo, relatar, dar um testemunho pessoal. Eu simplesmente queria compartilhar com vocês algumas coisas que eu vi com os meus próprios olhos, que eu testemunhei, que eu tive o mérito de presenciar. Então não é algo que alguém me contou, que meu avô, meu bisavô me contou, ou que eu li nos livros, ou que alguns discípulos abnegados, talvez contaram, exageraram. Eu queria contar, simplesmente compartilhar com vocês de uma forma muito real e tangível, de uma forma palpável, aquilo que eu, graças a Deus, pude ver com os meus próprios olhos, escutar com os meus ouvidos, presenciar e vivenciar. Então, e assim, quem sabe, contribuir para aproximar um pouco mais a figura do Rebbe, a sua atuação, trazer isso de forma mais presente, mais acessível para todos. Então, esse é o intuito, esse é o objetivo, essa é a finalidade, ou esse é, por assim dizer, o tema central desse nosso encontro informal, desse nosso Farbrengen Hassídico, nessa data especial de Gimel Tammuz, 3 de Tammuz. Então, como nós dissemos, já que é um encontro informal, não temos script, etc., nós vamos falar e no meio vão vir ideias e talvez a gente não siga uma ordem não é, exata, mas enfim, vamos deixar as coisas correr espontaneamente. Eu até sugiro, quem quiser participar como um Farbrengen, quiser dizer um Lechaim também, no dia de hoje falar um Lechaim, também é algo importante. Lechaim. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns acontecimentos
que vão a quase 50 anos atrás. Pouco menos, não tanto, mas quase. Quando eu tinha cerca de 15 anos de idade, então me recordo que naquela ocasião, quando estava na festa de Pesach, celebrando a festa de Pesach, quando chegou o último dia de Pesach, que seria na diáspora o 8º dia de Pesach, o último, chamado Acharon Shel Pesach, o último dia de Pesach. Nesse último dia de Pesach existe um costume racídico. Racídico, ou seja, não é todo mundo que faz, é o costume. Isso foi instituído pelo Baal Shem Tov, pelo fundador do Hassidismo. E a verdade é que naquela altura, naquela fase, eu conheci alguma coisa do Hassidismo, não tanto. Graças a Deus, eu tive o privilégio de estudar numa escola religiosa judaica desde o maternal, desde o jardim de infância. Então eu compreendia bem hebraico já naquela fase, naquela idade. Conhecia diversos rabinos, tive inclusive diversos rabinos como professores na própria escola. Naquela época se traziam rabinos de Israel que ficavam 2, 3 anos, né, e se revezavam, enfim. E conhecia, Baruch Hashem, as tradições judaicas e mesmo de casa, celebrações, Pesach, etc. Não vinha de uma família racídica, mas tendo contato com alguns rabinos racídicos, com inclusive alguns que atuavam, que eram emissários do próprio Rebbe também em São Paulo. Então, tinha conhecimento comecei a ter conhecimento de alguns ensinamentos racídicos, ouvi falar sobre o Rebbe, enfim. Mas ainda de leve, não é? Então, naquele Pesach, eu não me lembro como, quem, onde, quando, etc., em todos os detalhes, mas no último dia de Pesach, algum jovem me falou, olhe, hoje à tarde, último dia de Pesach, que é o dia de Yom Tov, é um feriado religioso, vai haver um Seudat Mashiach. Seudat Mashiach, essa refeição de Mashiach, é um costume instituído pelo Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov dizia que no último dia de Pesach brilha a luz de Mashiach, é um dia propício relacionado com Mashiach, propício para a redenção, e por isso ele instituiu que se fizesse uma refeição especial, a última refeição de Pesach, no final do dia, na tarde do último dia, e essa refeição é chamada de refeição de Mashiach. Eu não me lembro, não me recordo se eu já tinha escutado falar sobre Seudat Mashiach, sobre refeição de Mashiach ou não, naquela fase, naquela idade. Não tinha participado de alguma celebração dessa, de uma refeição dessa em anos anteriores, isso eu sei que não havia ainda participado, e um jovem falou, olha, sabe o quê? Na casa de alguém, eu me lembro que era a casa de uma pessoa que na época era presidente da Yeshiva, da primeira, e na época era a única Yeshiva que existia no Brasil, a Yeshiva, Academia de Estudos Judaicos, que existia na cidade de Petrópolis, existe até os dias de hoje. Eu, inclusive, já havia visitado a Yeshiva, já havia estado na Yeshiva, ou talvez no ano anterior, 1 ano antes, 2 anos antes, já tinha feito uma visita, me lembro que passei lá um Simchat Torah, que foi interessante, animado, enfim, até amigos meus chegaram, que estudavam, colegas que estudavam na escola juntos, foram estudar na Yeshiva, depois que terminaram, na época, o chamado ginásio, depois da 8ª série, mas eu continuei na minha, não é? Ou seja, na escola religiosa em São Paulo, onde estava.
E então disseram, olha, eu me lembro que o então presidente da Yeshiva, ele morava na frente do Parque Trianon, que ficava na rua Peixoto Gomide, entre Avenida Paulista e Alameda Santos, no primeiro andar. Em resumo, lá seria esse encontro, esse Seudat Mashiach. Ele falou, você não quer vir junto? Eu nem me lembro quem me convidou e com quem eu fui junto, mas eu me lembro que eu cheguei lá. E chegando lá, então, havia uma grande mesa e etc. No centro da mesa, um rabino falando, e se cantavam melodias racídicas, etc. E talvez cerca de 50 jovens ao redor dessa mesa. A maioria eram alunos da Yeshiva, e a grande maioria dos alunos da Yeshiva vinham de São Paulo, depois do Rio também, mas a maioria vinha de São Paulo, e talvez, possivelmente, haviam outros jovens também presentes, mas mais ou menos que eu me recorde, talvez, cerca de 50 jovens em torno da mesa, e se entoando melodias racídicas que todos eles conheciam. Eu nem sempre conhecia todas as melodias que estavam sendo entoadas lá, né? E um rabino de cerca de 50 anos de idade, mais ou menos, ele, intercalando as melodias, ele falava, transmitia ideias e etc. Enfim, aquilo para mim foi especial, foi muito marcante, essa vivência, essa experiência, principalmente quando, primeiro, sabe, todos aqueles jovens e aquele ambiente festivo e aquelas melodias tocantes e etc., mas principalmente o rabino, o que ele falava, eu não me lembro do que eu ouvi na época, hoje eu não me lembro do que ele falava, mas eu me lembro muito bem o que ele falava e como, principalmente como ele falava. Talvez pela primeira vez, eu já, graças a Deus, tive o privilégio de conviver, de conhecer, de estudar e aprender com diversos rabinos, etc. Mas talvez pela primeira vez na minha vida eu me deparei com uma pessoa, com um rabino, que não só falava. Ele, ao falar, parece que derramava sua alma. Ele falava com tanta energia, com tanto entusiasmo, com tanta vibração. Não só que você sentia e percebia que ele acredita em tudo que está falando, mas ele vive intensamente tudo aquilo que ele está falando. E ele bota sua alma naquilo que ele está dizendo. Enfim, eu entendia hebraico, ele falava mais em hebraico, intercalava algumas palavras em português. Seu português não era assim, não era um português fluente, tão fluente. Ele falava principalmente em hebraico. Mas, uau! Então, quando eu participei e ouvi ele falando, eu fiquei muito impressionado. Na mesa havia um matzot, último dia de Pesach, vinho, lechaim, tipo de Fabrengen, Seudat Mashiach, etc. E essa Seudat Mashiach, para mim, foi marcante. E eu saí de lá muito impressionado também com esse rabino, que depois eu fui descobrir que esse rabino foi um sobrevivente do Holocausto. E depois de alguns anos em campo de concentração, ele sobreviveu milagrosamente. Ele saiu do Holocausto pesando 35 quilos. Depois fez aliá para Israel. E lá, além de estabelecer família, ele também fundou instituições de ensino e etc. E aqui no Brasil também ele já tinha fundado instituições educacionais, além da própria Yeshiva, Escola Bar-Ilan, escola religiosa no Rio de Janeiro, etc. Enfim, esse é o Rabino Binyamin, Rabino Chaim Binyamin, que Deus lhe dê longa vida. Hoje ele vive em Kfar Chabad, aqui em Israel, no alto dos seus 98 anos de vida. Que Deus lhe conceda muita saúde, e longa vida
e alegria, enfim, só coisas boas. L'chaim, l'chaim. Então essa foi a primeira vez que eu ouvi esse rabino, e como ele lhes disse, eu fiquei muito impressionado. Eu não sei dizer exatamente como, mas o fato é que no dia seguinte, logo depois que terminou a festa de Pesach, isso deve ser dia 23 de Nissan, em hebraico, assim. No dia seguinte, talvez pela inspiração dessa data, eu me sentei para escrever uma carta para o Rebbe. Primeira carta que eu resolvi escrever para o Rebbe. Então todo mundo conhecia e sabia do célebre endereço, não sei, 770 Eastern Parkway, no Brooklyn, etc. Então conhecia o endereço e sentei e sabia escrever hebraico. Meu hebraico também não era aquelas coisas, não é? Com certeza tinha muitos erros de grafia e erros gramaticais, mas sabe o que? Vou escrever a carta em hebraico. Eu me lembro que escrevi a carta em folhas de uma caderneta. Eu escrevi, sei, umas 2, 3 folhas, não conhecia os protocolos ou o tratamento, etc., mas dirigi essa carta para o Rebbe. Não me lembro exatamente de tudo que eu escrevi nessa carta, mas eu me encontrava naquela época, naquela fase, naquela idade, eu estava naquilo que na época era chamado do segundo colegial, segundo ano de científico, portanto eu teria mais um ano pela frente antes de eventualmente prestar vestibular e entrar na faculdade. Eu me recordo que a pergunta central da carta para o Rebbe era se cursar na faculdade psicologia ou comunicação. Não me lembro de tudo que escrevi, mas, sabe, escrevi uma carta para o Rebbe e, enfim, meia rabiscada, sem protocolo, sem tratamento, sem, sei lá, com erros, mas tinha um endereço, correio, selo, naquela época, e postei, sei lá, sem muita pretensão, sem muita expectativa, mas postei. E fomos tocando. Naquela época, quem é contemporâneo daquela época talvez saiba, uma carta do Brasil para chegar nos Estados Unidos levava pelo menos uma semana. Para chegar de volta, pelo menos outra semana, etc. E eis que, passados alguns dias, cerca de 2 semanas, eu recebo um envelope em casa, uma carta. Quem conhece os envelopes clássicos, ou existem algumas pessoas que tiveram o privilégio ou de receber essas cartas, enfim, com tudo que elas significavam, com as instruções, com as orientações. Enfim, essas cartas têm alguns endereços de algumas fases ou momentos da vida onde eu vivi ou estava. Enfim, isso é um patrimônio espiritual especial que a gente guarda com muito carinho. Eis que chega uma carta do Rebbe, dirigida a mim, em resposta ao que eu escrevi. E a carta era datada de 2 de Iyar. Ou seja, 2 de Iyar, se eu escrevi a carta um dia depois de Pesach, isso deveria ser mais ou menos 23 de Nissan, leva uma semana para chegar. Então pode-se dizer que no próprio dia que chegou, porque logo depois do mês de Nissan vem o mês de Iyar, e a carta é datada de 2 de Iyar. Inclusive 2 de Iyar é um dia especial dentro do movimento hassídico Chabad, é o dia do nascimento do 4º Rebbe de Chabad, enfim.
E aqui eu tenho a carta do Rebbe, a primeira carta que eu tive, graças a Deus, o privilégio de receber. Eu queria compartilhar com vocês. Então, vem no papel timbrado do Rebbe. Bezrat Hashem, com a bênção de Deus, a ajuda de Deus, Beit Iyar Tafshin Lamed Dalet, data de 2 de Iyar do ano 5734. Nós estamos hoje em 5781. Avrech Yitzhak Sheichye, ao jovem Yitzhak, que viva. Shalom uvracha, shalom e bênçãos. Measher hineni kabbalat michtavo. Nessa carta tem muitas iniciais ou que eu inclusive não sabia decifrar. Eu fui pedir ajuda para me explicarem exatamente o que estava escrito e o que significava e o que queria dizer. Escreve o Rebbe o seguinte: Measher hineni kabbalat michtavo. Eu confirmo com essa o recebimento da sua carta, da carta que você me enviou. O Boba Kashat Bracha, com um pedido de Bracha de bênção. Desculpe, fazendo uma correção, Miyom Kavdalet Nissan, do dia 24 de Nissan. Ou seja, isso foi no espaço de uma semana. No dia que chegou lá, o Rebbe respondeu. Então, a carta que eu enviei, o Rebbe fala, eu confirmo o recebimento da carta com pedido de Bracha que você enviou no dia 24 de Nissan. Bracha e pidyon nefesh, ube'et ratzon, ikare al tzion, kvot kedushat mori vechomi, zecher tzadik vekadosh livracha lechayol amabah nishmato beginzei meromim zchuto yagen aleinu. E aqui é uma série de acrósticos que eu não sabia decifrar, então fui pedir ajuda a rabinos para me dizerem o que está escrito. O Rebbe fala que numa boa hora, numa hora auspiciosa, numa hora de boa aceitação, eu lerei a sua carta do lado do túmulo do meu sogro e meu mestre, o Rebbe anterior, de abençoada memória, cujo mérito sirva para todos nós, etc., com vários títulos pós-vida que se costuma dar a tzadikim. Então, o Rebbe confirma o recebimento da carta com o pedido de brachá, e o Rebbe diz que vai encaminhar essa brachá, vai fazer o pedido dessas brachot do lado do túmulo do seu sogro. O Rebbe prossegue dizendo: וכיוון שהובטחנו uma vez que nos foi prometido pelos nossos sábios, assim está escrito no Talmud, Yagata umatzata, se esforce e você irá encontrar, se esforce, se empenhe e você vai encontrar aquilo que você precisa, aquilo que você está buscando. Então, diz o Rebbe, baseado nessa promessa dos nossos sábios, diz o Rebbe, Hine ilmod beatmada ushkida, nigle vechassidut. Estude com dedicação, com presteza, com empenho, Torá, seja a parte revelada da Torá, o Talmud, a Halachá, etc., como também a Hassidut, a parte mais profunda da Torá. Estude, diz o Rebbe, Ve'ad le'ofen she'atorá koret lazei yigya, de forma tal que a própria Torá considere isso um estudo com esforço. O Rebbe falou, os sábios prometeram, asseguraram para nós que se esforçando você vai encontrar, você vai conseguir. Então o Rebbe diz, dedique-se ao estudo da Torá com diligência, com empenho, com presteza, seja a parte revelada da Torá, a parte da Hassidut, mas estude a Torá até de forma tal que a própria Torá considere e chame isso de esforço. Então, quando você tiver estudado dessa forma, estiver estudando dessa forma e se esforçando, diz o Rebbe, alimud yavi lidei maaseh, ki uma mitzvot behidur, o estudo irá conduzir à prática com o cumprimento das mitzvot de uma forma
esmerada, com capricho, ve'as tekuyam avtacha, e então você verá que irá se concretizar a promessa dos nossos sábios, o matzata, que você vai encontrar. Você vai encontrar aquilo que você busca, aquilo que você procura, aquilo, etc. Bibracha libsorot tovot be'amur, com bênçãos, para que a gente possa escutar boas notícias em relação ao que foi dito acima. E no fim, embaixo da assinatura, como num PS, etc., mais uma linha, Bishelotav itiaetz imarav binyamini sheichye. Em relação às tuas perguntas, porque aqui aparentemente o Rebbe não respondeu nenhuma pergunta, o Rebbe confirmou o recebimento da carta que eu enviei, e pelo visto nessa carta, com certeza, eu também pedi bênçãos, etc., mas haviam perguntas. Então, o Rebbe aqui diz que vai rezar do lado do túmulo de seu sogro e vai pedir as bênçãos, e o Rebbe aqui dá instruções, estude a Torá com afinco, com dedicação, a tal ponto que isso seja considerado esforço, empenho, e se empenhando e se esforçando, tem a promessa dos nossos sábios, que a gente encontra, a gente consegue, a gente chega lá. Mas o Rebbe diz, em relação às tuas perguntas, se aconselhe com o Rabino Binyamini Sheichye, que viva, que tenha longa vida. O Rabino Binyamini era aquele rabino que eu conheci na véspera de escrever essa carta. Aquele rabino que eu ouvi pela primeira vez naquele Seudat Mashiach, não é? Aquele rabino que me deixou impressionado, porque, como ele disse, talvez com todo respeito e consideração, né, que tenha todos os rabinos, mas aqui eu de repente me deparei com um rabino que eu nunca tinha visto, alguém que fala com tanto fervor, com tanta vitalidade, com tanto entusiasmo, com tanta convicção, com toda a alma. E aqui, interessante, o Rebbe me manda, eu mal conheci ele, na verdade, talvez lá no final desse Seudat Mashiach, talvez alguém me apresentou, eu dei a mão, e Shavua Tov, etc., e ficou nisso, não é? Quando todos os alunos da Yeshiva passaram para cumprimentá-lo, mas aqui o Rebbe me manda se aconselhar com ele a respeito das minhas perguntas, das minhas questões. E até ocorreu, talvez até me perguntei um pouco, puxa, mas eu estou aqui em São Paulo e eu conheço diversos rabinos, inclusive até do próprio Chabad, emissários do Rebbe, que atuam a longa data aqui em São Paulo. Então, esses eu conheço, e eles me conhecem não é, de longa data, e etc. Aqui interessante, o Rebbe me manda, me recomenda se aconselhar com um rabino de outra cidade, justamente esse, que eu, por acaso, entre aspas, eu mal conheci a semana passada. Só dizendo a vocês que essa instrução do Rebbe, o Rebbe via o Rabbi Binyamini como até um homem de confiança, como uma pessoa, não é, para aconselhar. Não somente eu recebi instrução como essa, ou respostas como essa, instruções como essa eu iria vir a receber do Rebbe pelo menos mais 3, 4 vezes no decorrer, uma vez até pessoalmente numa audiência pessoal, outras através de cartas, bilhetes e respostas do Rebbe, em diversas ocasiões e momentos decisivos da minha vida como jovem, não é? Ou nas chamadas encruzilhadas da vida, naqueles momentos o Rebbe iria me encaminhar a ele para se aconselhar e seguir a orientação que ele desse. Inclusive uma vez pessoalmente, no encontro pessoal, espero, se der tempo, a gente também espero poder compartilhar com vocês um pouco sobre esses encontros pessoais com o Rebbe, mas eu escutei da boca do próprio Rebbe, o Rabbi Binyamini te conhece bem e você também conhece ele. Te conhece você e bem, tua família e etc., para se aconselhar com ele e seguir a sua orientação. Então, em poucos dias, ele esteve novamente em São Paulo,
não é? Ele vinha a trabalho para Yeshiva, recrutar alunos e às vezes inclusive fundos, dinheiro necessário para manter a Yeshiva, enfim. E marcamos um encontro, eu nem me lembro onde foi esse encontro. Ele, até alguns anos atrás, depois de ter completado 90 anos, ele me lembrou, ele se lembrava exatamente o local onde se deu esse encontro. Foi numa sinagoga específica, porque ele estava numa casa que era perto de lá, enfim. Ele viu a carta do Rebbe, etc. E ele viu, o próprio Rebbe deixa claro, aqui subentendido, você está em busca de algo, você procura alguma coisa. E para encontrar, você procura significado na tua vida, você procura conteúdo, você procura respostas. E para encontrar isso, nós temos uma receita, a receita dos nossos sábios, uma receita milenar e tradicional. Mas não existe mágica, para isso você vai ter que se esforçar, porque isso também é uma fórmula dada pelos nossos sábios. Yagata umatzata, se esforce, e daí, então, você irá encontrar, ou somente então você irá encontrar, quando você se esforçar. Inclusive os nossos sábios, até aquele dito na Gemara prossegue e fala, se você se esforçou e não encontrou, não acredite que você se esforçou, você não se esforçou o suficiente. Por outro lado, se você encontrou sem se esforçar, tampouco acredite, porque coisas de valor, coisas consistentes, requerem e exigem esforço. Se você encontrou alguma coisa sem se esforçar, duvide, questione. Não acredite que você encontrou, porque as coisas boas, fortes, elas não vêm de graça, por assim dizer, não é? Somente quando você se esforçou, você vai encontrar. E para o Rav Binyamin estava claro, não é? Talvez eu nem precise dizer para vocês, só antecipando a história, eu acabei não cursando nem psicologia e nem comunicação. Mas eu acho o Rav Binyamin logo percebeu, ele viu que aqui havia um jovem que estava em busca de algo maior, e o próprio Rebbe falou, sabe onde você vai encontrar isso? Na Torá. Se dedique ao estudo da Torá, a parte revelada, a parte mística e etc. E aí você vai encontrar. Resumindo a história, isso foi a primeira carta que eu enviei, a primeira carta que eu tive o mérito, o privilégio de receber do Rebbe há 47 anos atrás, coisa assim. Agora, o que eu queria dizer a vocês, o que eu queria enfatizar a vocês. Graças a Deus, nessas décadas todas que passaram, eu tive o privilégio de conhecer, de atuar como rabino, de conhecer inúmeros rabinos e personalidades eminentes e algumas de porte gigantesco, pode-se dizer, em diversas áreas, na área da Halachá, como Rebbes e Rabim, etc. Mas uma coisa eu pergunto a vocês, uma pergunta retórica. Vocês ouviram falar em algum outro rabino, grande rabino, com 70 anos, 75, com quase 80 anos, que se dá o trabalho de responder cartas de moleques de 15 anos, 16 anos, de teenagers, de adolescentes confusos, com todo tipo de ideias e perguntas e etc. Então, eu já digo a vocês, pelo conhecimento empírico de 5 décadas no ramo e etc., não existe nada semelhante, não existe nada parecido. Ou seja, na época eu não sabia o valor que isso tinha. Mais tarde, e graças a Deus, em pouco tempo eu consegui chegar. As coisas comigo andaram muito depressa, graças a Deus, e em 6 meses depois, na realidade, depois do meu encontro com o Rav Binyamin, depois de receber essa carta, 1 mês depois eu já estava na Yeshiva de Petrópolis. Como eu disse, eu acabei não seguindo nem a carreira, nem psicologia, nem comunicação, mas graças a Deus, algumas semanas depois eu cheguei na Yeshiva de Petrópolis.
e comecei a estudar, me dedicar ao estudo da Torá e etc., e encontrar o meu lugar, enfim. Será que há mais alguém que se dedica a isso? Sabe? De ler as cartas. E eu não sei, 6 meses depois que eu cheguei na Yeshiva de Petrópolis, graças a Deus, de uma forma ou de outra, se organizou, de forma inédita, pela primeira vez, um grupo de alunos da Yeshiva. Nós éramos um grupo de 10 alunos da Yeshiva que resolveram viajar nas férias de verão no Brasil, dezembro, janeiro, viajar, passar 40 dias no Brooklyn, Nova York, perto do Rebbe. Então, muito rapidamente, depois de 6 meses, eu tive o privilégio também de conhecer o Rebbe pessoalmente, de ver o Rebbe. E de entrar no escritório dos secretários do Rebbe, e lá, de repente, ver a pilha de cartas, sem nenhum exagero. Centenas de cartas que chegavam diariamente de todas as partes do mundo. Além das cartas, bilhetes escritos pelas pessoas locais ou pessoas que telefonavam para os secretários pedindo para que eles transcrevessem a pergunta e etc. Porque a gente entrava no secretariado de quando em vez para colocar ou uma carta, ou um pedido, ou um bilhete, um aviso, enfim, para o Rebbe, e daí a gente via as quantidades enormes. Eu me recordo que era uma cena ver o carteiro chegando no 770 de manhã com mochilas, sacolas, e quando ele tirava pilhas e pilhas enormes de cartas e depositava. Aqui nós imaginamos o Rebbe um líder mundial que tem instituições, e já tinha instituições espalhadas pelo mundo todo, e pessoas de todo tipo, desde grandes rabinos, desde políticos, autoridades, enfim, pessoas com perguntas de questões vitais, cruciais, perguntas de vida e morte, e etc. Centenas e centenas de pessoas escrevendo cartas todos os dias. E o Rebbe abrindo pessoalmente, ele mesmo, cada carta, quando ofereceram para o Rebbe comprar uma máquina que cortasse os envelopes, porque o Rebbe, inclusive, não permitia que os secretários abrissem as cartas. E o Rebbe disse, as pessoas escrevem para mim coisas pessoais e confidenciais, elas confiaram em mim, eu não posso dar para outra pessoa abrir a carta. Então, viram que isso, puxa, o tempo do Rebbe é tão precioso, então, falaram, talvez vamos cortar, sabe, tem um tipo de guilhotina, ou sei lá, que corta. O Rebbe disse para os próprios secretários, vocês não entendem. Muitas cartas que eu recebo aqui, parece que elas vêm molhadas, vêm como úmidas, como que elas vêm molhadas de lágrimas das pessoas que escreveram as cartas. As pessoas muitas vezes derramam a sua alma nas cartas que escreveram, com seus pedidos, com suas tsures, seus problemas, e você quer que eu utilize uma máquina, uma tesoura. O Rebbe fazia questão de manualmente abrir cada carta, ele mesmo, ele pessoalmente. E aqui no meio de centenas e centenas de cartas, o Rebbe se dá o trabalho de ler cartas que um teenager, que algum adolescente lá no fim do mundo escreve, com que perguntas ou sei lá. E o Rebbe responde no mesmo dia. E dá toda a atenção, e dá toda a orientação. Nós vamos fazer um intervalo, mas antes desse intervalo eu queria contar para vocês mais uma coisa. Nesse ano que passou, nos últimos 12 meses, nós perdemos 2 gigantes do judaísmo contemporâneo. Nesse período, questão de um ano, coisa mais próximo a isso, faleceu o ex-rabino-chefe da Grã-Bretanha, que recebeu o título de Lorde também, o rabino Jonathan Sacks, que, de fato, foi um gigante com suas obras, um grande pensador, ele chegou a públicos jamais antes alcançados, etc. E outro gigante, um gigante do século XX e XXI, né, nas suas obras, uma pessoa única e, enfim, em vários aspectos até inigualável, Rabino Adin Steinsaltz, Adin Even Israel. 2 gigantes. Quem conhece um pouco das obras deles, o que fizeram, como transmitiram, etc., tão gigantes, tão grandes, que ambos sofreram contestações, como todos os gigantes sofrem.
porque muitas vezes as pessoas estão num nível que nem são capazes de captar e de entender a grandeza espiritual, da atuação. Então, eu queria rapidamente relatar 2 episódios, sobre cada um deles. Eu acho que isso tem a ver com o nosso contexto também.